Ai meu Deus, eu nem acredito que chegou esse momento, cara. A novidade é que eu vou me mudar. Roda a vinheta. Fala galera, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Depois de muito tempo, né? Mas enfim, vamos lá. Sim, eu vou me mudar. Eu vou me mudar o ano que vem, tá? E não é uma simples mudança. Tô indo fazer uma escola do Dunamis chamada Metanoia. Quem já sabe já vai pegar aqui o feeling, entendeu? Já vai entender sobre o que eu tô falando. Bom, e nesse vídeo eu quero contar um pouco da história de como foi tudo isso e o que é essa escola pra vocês entenderem melhor. Vamos começar falando sobre o Greenhouse, que eu fui no começo desse ano, em janeiro. O Greenhouse também é uma escola do Dunamis, né, que durou 15 dias. Você que já me acompanha aqui no canal, eu espero que você já tenha visto meu vlog do Greenhouse. Caso você não tenha visto, vou deixar aqui no card, tá bom? Entra no canal, maratona os vídeos, porque essa saga do Greenhouse tá incrível. Eu fiz vlog dos 15 dias que eu fiquei lá. Enfim, resumindo, fui no Greenhouse e lá no Greenhouse eu recebi duas palavras muito específicas em relação ao que eu iria fazer nesse ano de 2022 e no próximo ano de 2023. Deus me deu umas palavras específicas sobre São Paulo e que também tinha a ver a respeito do Dunamis Movement. Pra quem não sabe, o Dunamis, ele é um movimento mesmo, ele não é linkado com nenhuma igreja. E dentro dele tem vários braços, também nós temos escolas, eles também enviam missionários. Então é um movimento para-eclesiástico de transformação, de avivamento, que realmente ele investe muito nos jovens, ali nas vidas, para trazer o reino de Deus pra terra. Então tá, recebi essas palavras lá, eu sabia que eu iria pra São Paulo algum dia, mas assim, não tava muito certo ainda sobre o que eu ia fazer, entendeu? E quando que seria isso. Então meu coração ficou queimando muito, mas ainda não estava muito claro, né? Mas eu tinha uma certeza muito certa no meu coração do que ia acontecer. Uma certeza muito certa é assim, um pleonasmo incrível, mas tudo bem, vamos relevar e passar um paninho porque a Giovana tá empolgada. Resumindo, no final do Greenhouse Deus falou pra mim, Giovana, esse ano você vai voltar pra sua cidade e vai concluir tudo que você tem pra concluir, vai passar um tempo lá, vai realmente impulsionar as pessoas quando você voltar e depois a gente vê, entendeu? Deus não fala mais nada assim depois, mas eu tava muito certo no meu coração que o ano de 2023 seria diferente e que eu não estaria aqui na minha cidade. Eu sou de Limeira, São Paulo, tá? Pra quem não sabe. O que eu fiz? Fiz exatamente o que Deus me falou. Cara, eu voltei pra minha cidade e aí eu estava assim, sem trabalhar, mas foi um tempo incrível esse ano. Eu até fiquei um pouco sumida das redes, porque realmente estava vivendo um processo de esticamento, de aceleração. Meu querido, você não tem noção do tanto de coisa que aconteceu esse ano. Eu entrei no Ministério da Intercessão, primeiramente, que assim, foi um marco, assim, pra mim, sabe? Realmente me impulsionou muito a viver mais perto de Jesus, a buscar o sobrenatural, foi muito incrível. Eu também me desenvolvi mais na minha área de atuação, né, que eu gosto muito, que é filmagem, que é publicidade. Esse ano eu terminei a minha faculdade, na verdade eu tô terminando ali, entregando TCC nesse exato momento. Mas me deu um emprego, que é um estágio, e ele realmente deu o tempo exato pra terminar esse ano. Então assim, resumindo, tudo que eu tinha que fazer na minha vida, eu encerrei tudo esse ano, entendeu? Tudo se concretizava, tudo finalizava os ciclos, tudo esse ano. E foi muito incrível, porque quando eu voltei, foi tipo um back, porque eu tava vivendo coisas tão fortes lá no Greenhouse direto, porque a gente tá ali naquela escola pra isso, então a gente busca muito e a gente começa a ver muitas experiências. E daí quando eu voltei aqui pra minha cidade, foi tipo um back, porque eu não via todo mundo queimando igual eu tava acostumado, que todo mundo tava queimando lá no Greenhouse, entendeu? Então assim, foi um processo que Deus me tratou muito e que Deus me mostrou que eu tava ali por um propósito, entendeu? Que por mais que lá no Greenhouse eu tinha pessoas que me impulsionavam a viver mais próximo de Deus, eu seria essa pessoa aqui na minha cidade, nesse tempo. Então foi uma palavra assim muito certa, eu foquei muito nos estudos, comecei a fazer cursos e vivi esse ano inteiro com esse propósito. E agora eu posso falar com muita alegria no coração que, cara, o que eu vejo no final desse ano é muito diferente do que eu tava vendo no começo desse ano, sabe? Aqui na minha cidade, eu falo nas pessoas que estão à minha volta, na igreja com que eu congrego, realmente eu vi um avanço, eu vi esticamento, eu vi pessoas despertando, festas ativadas. Eu vi Deus colocando pessoas do meu lado que representavam pessoas que realmente iam ali dar um suporte. Deus batizou meu coração por algumas pessoas, algumas meninas pra começar a discipular. Então assim, de verdade, foi um tempo incrível. Resumindo, depois desse processão todo, o que aconteceu? Do meio do ano pro final, eu comecei a orar sobre DTS, que é uma escola do Dunamis também. E essa escola a gente fica 3 meses lá e depois a gente é 3 meses enviado pros países pra pegar no nome de Jesus. E assim, tinham vários amigos meus que foram pra lá e eu tava acompanhando eles, mas não era algo que assim, eu queria fazer. Eu simplesmente comecei a orar sobre,
sem entender muito porque que eu tava orando sobre aquilo, mas eu comecei a orar, entendeu? E eu ficava naquela, ai Deus, foi da tua vontade, amém, que em nome de Jesus aconteça, tal. E aí aconteceu o quê? A gente teve um encontro das meninas de intercessão, tá? Que a gente tem ali umas intercessoras, e a gente tava fazendo uma brincadeira de intercessor, né? Quem é intercessor sabe. A gente tava numa roda, e é tipo uma dinâmica, assim, que fala, e a gente começou a perguntar pra Deus sobre cada menina que tava ali naquela roda, o que Deus tinha pra falar, o que ele via sobre a pessoa. Então, assim, Deus começou a dar várias palavras de conhecimento, palavras de sabedoria, palavras proféticas sobre as meninas que estavam ali naquela roda. E eu tava notando de todo mundo, entendeu? E aí eu fui uma das últimas a receber, assim, quando chegou na minha vez, a única coisa que eu olhei pra Deus, eu falei, Deus, assim, o que eu mais tô orando e realmente esperando, que, tipo, ia ser muito incrível, sabe? Se eu tivesse uma revelação, assim, é sobre o DTS, né? Mas, assim, então me fala, já se não for agora também já me fala quais os próximos planos, porque eu sinto que tem algo muito forte pro ano que vem e eu não sei o que é. E aí, menina, você não acredita, uma das primeiras palavras que uma amiga minha começou a falar, e assim, ninguém sabia de nada, eu não tinha contado pra ninguém sobre o que eu tava orando, sobre o que eu tava esperando, nada, só Deus, né? O Espírito Santo já sabe de tudo. Ela começou a liberar palavras sobre a minha vida que Deus estava falando, através da vida dela, e ela falou que ela me viu numa visão onde eu estava num caminho de terra em direção a uma fazenda. E assim, quem já foi na Dunamis Farm sabe exatamente que existe esse caminho. E ela começou a descrever esse caminho. Enfim, foi umas palavras bem específicas assim. Na hora que ela falou fazenda, eu fiquei assim... Ela não entendeu, né? Ela falou assim, não sei porque eu tô falando uma fazenda. Mas pra mim fez tanto sentido. Porque não podia ser outra fazenda, entendeu? Ela descreveu exatamente aquele caminho da Dunamis Farm. Então quando ela falou, eu já sabia. Mas aí a gente tem aquele negocinho, eu falei, Deus, confirma mais uma vez, né? Só pra me entender se é isso mesmo. E aí a próxima menina também revelou uma palavra de que eu estava indo, que ela teve uma visão de eu me despedindo com as minhas malas, da minha família e tudo. Então assim, nesse dia foi um marco onde Deus realmente confirmou que eu ia fazer DTS até então. É interessante também que nesse dia Deus confirmou exatamente sobre todas as minhas preocupações e todos os meus medos. Porque o meu medo, assim, entre aspas, a minha preocupação sobre ir pro DTS era como que eu ia deixar tudo aqui, sabe? Como que eu ia deixar a minha igreja, a minha família, os meus amigos, porque eu amo estar aqui, eu amo me conectar com as pessoas, sabe? Eu tinha um propósito aqui, cara, eu tava impulsionando as pessoas, tava muito incrível. E aí a primeira coisa foi, como que eu vou deixar todos eles, sabe? O meu irmão, que ele tá crescendo, que ele tá se despertando em Deus, e Deus deu palavras específicas também nesse mesmo dia de que ele tava cuidando de tudo. Então, assim, foi muito marcante pra mim. Eu chorei horrores, mas ali realmente tive certeza que era isso que Deus queria e que Ele ia cuidar de todo o resto, sabe? E aí meu coração descansou. Depois, nessa mesma semana, no meu devocional, Deus me deu uma palavra sobre espionar a terra. Igual Israel espionou Canaã, sabe? E aí eu tinha certeza que a terra, no caso, era São Paulo, né? E aí eu perguntei pra Deus, tá, Deus, mas quando eu vou fazer isso? Como que eu vou fazer isso? Porque eu não costumo ir diretamente lá pra São Paulo. E daí, na Bíblia, tava escrito que era no tempo de primavera. Aí lá vou eu no Google pesquisar qual é o tempo de primavera, porque eu não sei de cabeça. E deu exatamente no tempo ali entre setembro e outubro, teve a Dunamis Conference, que foi onde eu fui, e pela graça de Deus eu fui chamada também pra trabalhar lá, pra servir. E assim, foi incrível, eu criei muitas conexões, Deus agiu, Deus confirmou mais uma vez que era isso. Mas eu tava lá de maneira intencional, porque eu realmente queria espionar a terra e queria conhecer tudo. Então eu comecei em todos os stands que tinha ali do Dunamis, que era basicamente uns espaços que tinha pra gente conhecer todos os braços do Dunamis. Então eu comecei em todos eles, de maneira intencional, pra entender o que Deus queria ali. E aí eu cheguei em um que chamava Metanoia. E aí eu olhei pra aquele stand e eu fiquei tipo, o que é isso? Não me veio na cabeça nada. E aí eu comecei a perguntar pro Rodrigo, que era o que tava lá, hoje ele é um dos meus amigos também. Ele começou a me explicar sobre. E quando eu comecei a ouvir, meu coração começou a queimar muito. E aí eu perguntei pra ele, esse é o DTS, não é? E aí ele começou a falar, sim, que esse é o DTS mais o DBS, que é uma outra escola. Duas escolas diferentes, mas que juntou pra ter essa do Metanoia. Então assim, quando ele falou isso, e aí eles me mostraram um vídeo, que é uma forma assim que Deus confirma muito também, fala muito comigo, com vídeo, com foto, eu tive a testificação exata que realmente era isso que Deus queria fazer, entendeu? E aí eu voltei da Dunamis Conference falando assim, mãe, eu vou, amigo, eu vou, líderes, eu vou. E aí eu avisei todo mundo, algo que assim já tava certo no meu coração e ninguém acreditava. Aí assim, todo mundo ficou muito feliz, aprovou, teve aqueles processos de tentar entender um pouco mais o que era isso, como que Deus falou. Mas graças a Deus eu sei que agora tá caindo a ficha deles, dos meus amigos, dos meus familiares, dos meus líderes. Eles estão começando a entender
o que que é isso, qual o propósito, como que eu vou e tudo mais. E agora, assim, falando um pouco dessa escola, o que que é o Metanoia School? Metanoia School é uma escola que te prepara para a grande comissão e para realmente viver o sobrenatural no seu dia a dia, entendeu? Essa escola, ela tem 4 fases diferentes. Nos primeiros 3 meses da escola, a gente aprende sobre o caráter de Deus e quem nós somos, e a gente mergulha em realmente entender, em ter experiências, a palavra de Deus, pra gente conhecer mais sobre Jesus. Segunda fase da escola, a gente é enviado, né, como missionários aí, e assim, pode ser em qualquer lugar do mundo, qualquer região, país. Deus não me falou nada específico ainda, mas eu tô com o coração disponível pra ir pra onde Ele estiver, pra onde Ele me enviar. Terceira fase, mais 3 meses, e é onde a gente, assim, mergulha na palavra de Deus e a gente lê a Bíblia inteirinha. Tô muito empolgada pra essa parte, porque eu amo a palavra de Deus, eu amo ler e ter revelações, então ler a Bíblia inteirinha. A quarta e última fase, dos últimos 3 meses, é a fase de cosmovisão, onde a gente estuda realmente alguns assuntos polêmicos assim na Bíblia, sabe? A gente realmente é preparado pra gente não ficar falando heresia, pra realmente entender tudo ali, entendeu? Então assim, basicamente é uma escola de 11 meses, né? Começa em fevereiro e termina em dezembro, porque depois a gente tem ali o encerramento e tudo mais. Então eu vou passar basicamente o ano que vem inteiro morando na Dunamis Farm, que é onde acontece tudo isso, e vivendo essas coisas loucas assim, todas essas fases, essas experiências. Eu confesso que é uma mistura de sentimentos, porque ao mesmo tempo que eu tenho plena convicção de que não é só uma escola, sabe? É um passo que eu tô dando que tem muito mais por trás de propósito, de palavras, daquilo que Deus tem. Eu não tenho total entendimento ainda do que é, porque eu sei que eu só vou entender quando eu estiver vivendo lá, mas meu coração tá muito certo, sabe? E assim, depois que acabar essa escola, não sei, eu tenho algo no meu coração também, mas eu vou esperar acontecer pra mim contar pra vocês, né? Como, por exemplo, esse ano inteiro, eu tinha já essa certeza no meu coração, mas eu não contei pra todo mundo. Eu espero realmente aquilo acontecer, virar testemunho pra que eu possa contar, sabe? Então é muito importante você também não ficar contando sempre os seus sonhos pra todo mundo. E eu tô muito contente, muito feliz. Ao mesmo tempo, bate assim, meu Deus, eu vou deixar tudo, mas aí Deus vem e fala, tô cuidando. Deus sempre confirma que é isso mesmo. Tem um detalhe, essa escola, pra mim ir pra lá, eu preciso levantar 10 mil reais até janeiro. Não é só isso, depois que eu chegar lá, ainda a gente tem uma mensalidade de 2.500 por mês. Dependendo do país que eu vou, também acrescenta um pouquinho mais. Não é só a questão emocional, ou tem várias questões envolventes, principalmente a financeira. Se você perguntar pra mim hoje, Giovana, quanto que você já tem arrecadado com essa escola? Eu tenho 0 e uma sementinha de fé, sabe? E é isso que eu tô assim, confiando, porque Deus, ele é um pai responsável, e se ele falou pra mim, se ele me deu todas as confirmações, se ele tá me levando pra esse lugar, me direcionando, e eu tenho certeza sobre isso, eu tenho certeza absoluta que ele vai prover tudo que eu preciso, porque aonde tem propósito, há provisão. Tô dando um passo e eu sei que Deus vai colocar o chão, sabe? Hoje é o dia que eu estou anunciando pra todo mundo, né, aqui na internet, pra todo mundo que me conhece, para que todo mundo saiba disso que eu tô passando, para contar um pouco desses testemunhos que eu vivi, para onde Deus tá me direcionando, né? Porque eu sei que tem propósito tudo aquilo que eu faço na internet. Quero impulsionar vocês de alguma forma e espero que esses testemunhos impactem a vida de vocês, para que realmente vocês sejam despertados e que comecem a viver o sobrenatural no dia de vocês, sabe? Onde eu tô aqui falando agora e o que eu tô contando para vocês só é fruto daquilo que eu busquei no sobrenatural, no meu secreto com Deus, sabe? Eu fico com muita alegria de ver isso, porque eu sei do propósito disso, de tudo que Deus vai fazer através disso. Às vezes parece loucura para muitas pessoas, para mim tá muito certo do que Deus me chamou e do que eu tenho que fazer. Então, se você quer de alguma forma participar disso, me manda uma mensagem no direct aqui do Instagram, tá? Pra gente poder conversar, eu poder passar pra vocês algumas formas que você pode ajudar. Mas claro, primeiramente, orando muito. Segundamente, compartilhando. Postar um conteúdo também lá no meu Instagram pra vocês compartilharem. Venho trazer mais novidades pra vocês, como tá sendo esse processo de preparação, arrumar mala e tudo. Mas por hoje, eu só queria contar essa novidade pra vocês. Então, um beijão e até o próximo vídeo. Tchau!